Vamos lá? Entrou? Tá bom. Nós já estamos aí ao vivo. Esperar. Legal. Valeu. Hoje nós chamamos os universitários que deixaram tudo certinho para gente, né? Lê. Depois de ontem, daquele vucu-vucu, Sim, mas mas não há ontem vai vitória ser. se não houver luta, Exatamente. E a gente vai né? aprendendo mesmo. Não há vitória se não houver luta. Então a gente aprendeu com isso daí. Sim, sim. Eu só não consigo ver se tem bastante gente. Fica à vontade, Dani. O momento é seu, o vídeo vai ficar gravado. Quem não conseguir ver agora consegue ver depois, E né? quem for Então, entrando vai compondo com a gente, né? Isso aí. isso mesmo. Hoje nós estamos aqui, eu e a Lê, para falarmos um pouquinho sobre a participação feminina na política. O quanto é importante e o quanto a gente precisa avançar nessas discussões e nessas reflexões, né? Eu fiz aqui um histórico de como que isso acontece no Brasil. Nós somos 220 milhões de habitantes. Desses 220 milhões, 51% são mulheres. 44% são mulheres que trabalham formalmente, né? Então, elas são geradoras de renda e movimentam a economia. 40% são arrimos de família. Naquela família, a renda é exclusivamente da mulher, única e exclusivamente dela. E nesse cenário inteiro, nós só temos 15% de mulheres em cargos eletivos na política. Por que essa discrepância é tão grande, né? Já que nós somos tantas na população e tão poucas representadas na política. Eu trouxe também um paralelo, por exemplo, o voto feminino, ele só se deu em 1930, há 90 anos atrás, né? O Brasil foi uma das nações que mais demorou para reconhecer o voto feminino. E, né, isso era muito triste. A primeira deputada aqui na Câmara foi em 1934 e no Senado foi em 1979, muito depois, embora a Câmara já existisse desde a época lá do Império. Olha só uma curiosidade, né? No plenário da Câmara, do Senado, só houve um banheiro feminino em 2016, há 4 anos atrás, né? As mulheres, quando precisavam, tinham que ir até o cafezinho, porque elas não tinham espaço para ela ali dentro, né? Haja vista, assim, a falta de reconhecimento dessa representatividade feminina mesmo. A ONU, ela publicou um relatório que de 194 países no mundo, o Brasil ocupa a posição de 140 em representatividade feminina na política. Muito para baixo, né? Existem 139 países na nossa frente, né? E aí, por que a gente tem essa realidade, né? A gente tem questões históricas, tem questões culturais, questões sociais, questões econômicas e até mesmo políticas, né? Que nos levam a essa dura realidade. Só que assim, hoje a gente percebe que a gente vê aí a desigualdade social, ela vem aumentando. Porém, esse é um momento que a gente pode discutir, que nos é permitido isso, né? Então, por isso que eu chamei aqui a Letícia Gabriela, para a gente discutir um pouquinho e refletir sobre essa representatividade feminina, essa participação feminina, né, na política, o quanto ela é importante para ter pessoas que realmente nos representem lá, né? Porque a gente precisa de mulheres que falem sobre problemas de mulheres, né?
E aí eu trouxe a Lê aí, né, Lê? Te agradeço, Lê, por participar aqui comigo nessa live. Eu vou pedir para a Lê se apresentar, pode ser, Lê? Dani, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão acompanhando a gente aqui, o seu espaço, de uma mulher tão guerreira, tão persistente. Queria te parabenizar por essa sua caminhada, pela sua luta, e dizer que estamos juntas, viu? Pode contar comigo para o que você precisar. E esse está sendo o nosso primeiro contato, mas de muitos aí, de muitos trabalhos juntos e juntas que nós vamos construir, porque eu acho que esse é o momento mesmo de buscar um avanço, né, nesse país que nós estamos vivendo. E começar pela política é entender que é pela política que a gente resolve todas as coisas importantes da sociedade. Né? Nossa, Letícia, você está falando besteira. Não. Se a gente for falar de educação, é pela política. Se a gente for falar de saúde, é pela política. Se a gente for falar, então, de saneamento básico também, tudo perpassa pelo campo político, né? Que aí é diferente do campo político partidário, né? Que também se Sim, envolve, porque para a gente entrar na política precisa acessar um partido. Então, um é consequência do outro, e aí são discussões importantes de se fazer. Né? Falando sim, de coisas bem importantes que você trouxe no início da sua conversa, da sua fala, desculpa, foi a questão dos dados, né? Então, a gente percebe o quanto que essa desigualdade de gênero perdura nesse campo político, né? Sobretudo quando a gente faz uma análise, então, racial. Hoje, então, nós temos, em média, uma representação de 15% de mulheres na política. Quando a gente vai olhar para esse número, pegando a questão racial, mulheres negras está menos de 4%. Dentro desse cenário, nós somos 51% de eleitoras. Então, as mulheres estão com o poder de decidir quem é que vai representar as pessoas da sociedade, né? Quem é que vai nos representar na sociedade. E aí, nesse campo, é muito importante falar dessa questão da trajetória, porque a gente percebe que tem toda uma estrutura machista que contribui para que a gente também não acesse esses espaços, para dizer que a política não é espaço de mulher. E aí, se sim. a gente está aqui hoje discutindo política e falando sobre isso, a gente percebe que a gente está na contramão disso tudo. Então, dizer que para quem está acompanhando aqui a gente hoje, é esse canal mesmo que a gente quer apresentar, é isso que a gente quer falar mesmo, quer falar de renovação, de mudanças, mas falar de algo das nossas vivências, de mulheres que estão aí, de fato, comprometidas em buscar mudanças dentro desse cenário. E aí, Dani, falar dessa subrepresentação das mulheres na política é a gente falar de um machismo estrutural, né? E cultural que nos assola há muitos anos. Então, para a gente fazer um diagnóstico, quando a gente pega relatórios que apresentam dados do porquê que as mulheres estão subrepresentadas, sobretudo as mulheres negras, a gente vê que é um mecanismo que atua dentro desse cenário e aí acaba com que faça com que as mulheres se afastem dessas discussões. E dentro disso, é muito importante a gente falar desse empoderamento das mulheres na política, né? E aí, quando vem essa onda da mulher dizendo que a mulher pode ser o que ela quiser, eu acho que esse também é nosso momento de fortalecer isso, de fortalecer essas discussões e a gente mudar esse cenário. E quando eu digo mudar esse cenário, é pegando essa última fala. Para a gente ser representada, para a gente falar das nossas pautas, a gente precisa se ver lá. E para a gente se ver, a gente precisa ocupar esse espaço. E para ocupar esses espaços é toda uma caminhada, né? Eu acho que é bem importante compartilhar aqui com as pessoas que antes mesmo da gente entrar aqui ao vivo, a gente estava falando um pouquinho das nossas caminhadas, né? E o Isso. quanto tem sido desafiador para a gente estar nesse campo, né? Porque a gente lida, então, num processo contramão de tudo, né? Num processo que nem sempre a gente tem apoio de todos. Então, eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho sobre isso aqui nessa live, até para que as pessoas saibam que há várias formas de poder empoderar outras mulheres, de poder fortalecer as mulheres na política e de poder somar com essa construção e essa mudança de realidade. Então, vocês, mulheres que estão nos assistindo, só o fato de vocês já estarem aqui nos acompanhando, isso é muito importante. Aproveita, compartilha essa live, curta, interaja com a gente, porque esse é o nosso espaço, então, de conversa e de troca. É isso mesmo, Lê.
O problema é que assim, né, Lê, a gente teve uma cultura de que a mulher, ela sempre foi criada para a vida privada, né? Para cuidar da família, da casa, dos filhos, né? E enquanto o homem foi para a vida pública, né? E isso não deixa de acontecer hoje, não deixa de acontecer. Mas a gente também quer espaços na vida pública, né? Eu costumo falar que, assim, ou a gente ocupa o espaço com aquilo que a gente acredita, ou chegarão outras pessoas que ocuparão esses espaços com aquilo que eles acreditam, né? Então, por que não? Eu vou ocupar um espaço e falar sobre o que eu acho melhor para a mulher, do que eu acho melhor para a criança, né? A gente, inclusive, vê aí por diversos países que quando há, né, líderes mulheres, é muito mais pensado em educação, nas questões sociais, né? Eu, por exemplo, eu sou professora, estava falando para a gente estava conversando antes disso, né, Lê? Eu sou professora há 20 anos na rede pública de Guarulhos e, assim, gosto de trabalhar dentro da periferia, né? E, assim, o envolvimento com a gente tem um olhar sensível para as causas sociais, né? De, além de ter esse ouvido mais sensível, a gente também tem essa luta, né? De olhar para o outro, de ver como que está dentro da casa do outro, né? De sentar e tomar um café, né? Isso nos sensibiliza muito. Então, a gente percebe que talvez o que esteja aí pensando mesmo em políticas públicas para aquele povo ali, que a gente, o povo ele precisa ser representado. E de que forma que ele vai ser representado? Com políticas públicas que contribuam para que a desigualdade diminua, né? E quando a gente não tem essa sensibilidade, a gente não consegue construir esse canal. A gente não consegue, né? Então, nesse histórico aí um pouquinho, né? Aí eu trabalhei por muito tempo no Pimentas, trabalhei no São Rafael, né? Fui gestora de escolas por um período também, né? Hoje eu já estou na sala. Mas, assim, esse envolvimento com as causas sociais e de olhar para o outro é uma coisa que é muito intrínseca com a gente. É muito intrínseca. Lê? Lê, tá aí? Tá sem som. Tem que abrir o microfone. Microfone. Estamos tendo probleminha aí com a Lê. Ela já volta. Calma aí. Tá tudo. Calma que já vai dar. Ela já está lá resolvendo. Calma, Lê. Relaxa, relaxa. É assim. Calma. Eu acho que ela tá com problema com o microfone.
Aproveitem, compartilha aí a página, na nossa página Dani Souza Mariporã. Nós temos todas as ações que a gente vem desenvolvendo aqui em Mariporã, os diálogos que a gente vem abrindo, as discussões. Todas as quartas-feiras, excepcionalmente, esta semana nós fizemos numa quinta-feira, porque ontem nós tivemos problemas técnicos, mas todas as quartas-feiras a gente vem fazendo esse bate-papo de mulher para mulher, né? Sempre com temas do universo feminino. A gente vem tratar questões que são nossas, que ninguém pode falar por a gente, só mulheres. E para a gente perceber que também nesse momento a gente não está sozinha, né? Sempre tem alguém passando a mesma dor do que a gente, sempre tem alguém pensando junto com a gente. Então, é para a gente poder compartilhar e também fazer um espaço de fortalecimento, para a gente se fortalecer e enfrentar o que a gente tem visto por aí, né? Nós não estamos para competir com os homens, nós estamos para compor, mas há coisas que ninguém pode falar por uma mulher, né? Só uma mulher vai poder falar por ela, né? A questão da saúde da mulher, a questão da educação da sua filha, então a gente precisa dessa representação. E não só no campo político, não, a gente precisa de representação na sociedade, né? Em todos os espaços, a gente precisa ir ocupando espaços, a gente precisa dando voz da educação da sua filha, então precisa dessa representação. E não só no campo político, não, a gente precisa de representação na sociedade, né? Em todos os espaços, a gente precisa ir ocupando espaços. Agora tá dando eco. Oi, você me ouve? Ouço. Era o eco, né? Que eu tinha deixado, tive que entrar pelo notebook. Gente, sumiu o negócio de desmutar, assim, sabe? Tá maravilhoso isso, mas vamos lá, Dani. Se não querem te dar voz. Não querem te dar voz. Então, a gente tem que fazer essa conversa mesmo. E agora eu fiquei muito mais empenhada para a gente conseguir construir esse papo e encerrar com sucesso, assim. Porque, olha, sumiu, assim, o botão de desmutar. Eu fiquei, gente, nunca aconteceu isso. Mas tudo bem, seguimos. A gente não desiste nunca. Exatamente. A gente não desiste. Bom, eu peguei um pouquinho da sua trajetória. Sim, eu peguei um pouquinho da sua fala e até te parabenizar por ser uma pessoa extremamente sensível a essas causas, principalmente focado na questão da educação, porque eu sempre digo que para a gente também atuar numa política, a gente precisa colocar o pé no chão e saber o que é a realidade da nossa sociedade. Tem muitos políticos hoje, já em cargos, ocupando, que não sabem minimamente o que é pegar um ônibus cheio, sabe? Que não sabem minimamente o que uma pessoa, enfim, alguém está passando em situações precárias, sabe? Então, eu acho que esse é o momento mesmo da gente trazer essa sensibilidade, além de força que nós temos enquanto mulheres, porque dizem que nós somos o sexo frágil, mas estão enganados com isso, né? Nós somos mulheres extremamente corajosas, enfim, que estão aí buscando novos caminhos, que estão aí construindo, né? E aí, dentro desse cenário, é muito importante a gente ter essa sensibilidade de atuação e de campo. Então, que bom que você compartilhou um pouquinho mais quem é você, Dani. E me apresentando assim, para quem está vendo a gente, eu sou Letícia Gabriela, eu tenho 24 anos de idade, veio daqui da Zona Leste de São Paulo, tenho uma formação técnica e administração de empresas e estou na reta final do curso de Direito. Eu sou ativista e militante do Movimento Negro Educafro desde 2014 e também atuo hoje numa militância partidária que é no PDT aqui de São Paulo, onde eu estou como presidenta da Ação da Mulher Trabalhista, que é um órgão do partido que visa, então, o empoderamento das mulheres dentro da construção. Então, de forma bem resumida, essa é a Letícia Gabriela, né? Tenho construído alguns outros projetos, né, um deles que vai sair do papel é Impacta Perifa, mas também atuo no Parceiros do Bem, que é um projeto do bairro, onde reunimos pessoas do bairro para a gente ajudar pessoas em situação de rua, nesse momento tão difícil de pandemia, e temos feito, assim, diversas ações. Eu sempre digo que eu também
eu não sou nada só eu estou aqui porque também tem um coletivo que trabalha para que eu seja o que eu sou, principalmente meus pais, minha mãe que está assistindo a nossa live, que é uma das maiores inspiradoras aí da minha trajetória e da minha formação. Então, acho que se eu for falar um pouquinho de mim, eu não poderia deixar de trazer essas pessoas que tanto me motivam, que me formam, que se dedicam para que eu também seja o que eu sou hoje. Bacana, bacana. Lê, me fala uma coisa, o que que você acha da gente, das mulheres, agora ter esses espaços de discussão e reflexão sobre a participação dela na sociedade no todo? Bom, dentro desse cenário, eu acho que é muito importante para a gente poder estar nesses espaços, a gente entender a importância dos nossos corpos nesses espaços, né? E aí a gente já falou um pouquinho sobre isso na questão mesmo de ter ali pessoas protagonistas da pauta, né? E falar de fato pelos corpos que ocupam, né? Tem o termo hoje que é o lugar de fala, que é trazido pela filósofa e feminista negra de Jamila Ribeiro, que aponta, né, o quanto é importante o ser que sofre alguma opressão ou que passa por alguma situação na sociedade que tem uma certa característica, ele fale por ele mesmo. Não precisa outra pessoa falar. É claro que também é importante ter aliados, né, que falem sobre algumas causas, ainda mais se esses grupos não estão sendo representados, mas, sobretudo, ter um alinhamento de conversa, de fala, de atuação. Eu acho que hoje ter as mulheres na política e se empoderando na política é a gente garantir que as nossas políticas, né, que as nossas vidas vão estar sendo pautadas de forma séria e comprometida. Né? Então, estar na política é esse olhar que eu tenho hoje, é um instrumento mesmo de luta, né, para que a gente consiga construir espaços, mecanismos de empoderamento, e muito além de empoderamento também é trazer a garantia dos nossos deveres, mas também dos nossos direitos, porque as pessoas sabem muito dos deveres e poucos dos direitos, e aí a gente precisa estar assegurando a todo momento esses direitos, sobretudo nós mulheres, que historicamente temos passado por diversas violações, sobretudo mulheres negras também, dentro desse contexto, dentro desse cenário, porque quando a gente fala de uma pauta feminina e de feminismos, falar de mulheres negras e brancas colocarem no mesmo patamar, a gente sabe que não é a realidade, principalmente dentro de um Brasil que é tão desigual, que ele é tão machista, tão racista, e aí a gente sabe que partimos de patamares diferentes, mas temos a questão de gênero que nos une numa luta aí de estarmos sendo, de certa forma, respeitadas, né, de sermos ouvidas, enfim. Então, eu acho que ocupar na política é entender que é uma ferramenta, então, de transformação e, ao mesmo tempo, da gente ter as nossas falas e os nossos direitos ali assegurados por pessoas que, de fato, estejam comprometidas com as causas, né? Eu acho que isso aí que você falou é primordial mesmo, a garantia de direitos, inclusive é o nosso projeto, porque aí a gente a gente tem um pouquinho aquela mania de vamos dar um jeitinho, vamos pedir um favor daqui, vamos pedir um favor dali. E, gente, quando a gente tem favor, não é garantia de nada, né? A gente precisa se garantir de fato, né? Com representação, com alguém que fale por nós e que lute e que faça essa ação se tornar eficiente e de forma essa ação vire mesmo ato, ato. Então, a gente precisa mesmo pensar nessa garantia de direitos, né? E a gente só vai garantir isso com pessoas que falem por nós, falem, né? Que nos represente, que a gente possa se olhar e se ver ali, né? Se acreditar ali, né? Eu penso um pouco nisso, né? E assim, eu volto a falar, eu acho que o poder ele pode ser compartilhado, né? Aqui não é uma guerra de gêneros, né? Entre os homens, não há essa rivalidade, porque na verdade o que a gente quer é uma correção histórica daquilo que a gente vem sofrendo, que a gente já sofreu, e ter mesmo essa representatividade, alguém que fale por nós, né? Por exemplo, hoje no SUS, é,
é dado camisinha, né? Então vamos também pensar na forma, por que que não se dá um absorvente para a mulher, né? Que é uma coisa natural que acontece. E aí, quem que vai olhar para isso? Quem que vai falar por isso? Né? Então, a gente precisa pensar nessas políticas públicas que representem as mulheres, né? E que garantam realmente o bem-estar delas na sociedade. Sim, e aí pegando dentro desse cenário também, Dani, criar também essas ferramentas de fato atender as mulheres. Você trouxe uma coisa muito importante da questão das camisinhas e até também a questão dos absorventes. A gente sabe que não são todas as mulheres que têm acesso ao absorvente, né? E aí, quando a gente abre uma discussão um pouco maior, a gente vê que as mulheres, por exemplo, que são presas, elas têm uma realidade absurda dentro das cadeias, enfim, né? Claro que não é uma discussão que vale uma certa profundidade da nossa parte, mas é importante também a gente lembrar, porque eu sinto também que as pessoas, elas têm normalizado muitas situações. Então, eu vejo ali um morador de rua, tudo bem. Eu vejo uma jovem grávida, tudo bem, quis fazer. Eu vejo uma pessoa sendo morta, tudo bem. Eu vejo a doença se alastrando, tudo bem, não chegou até em mim. Eu vejo uma mulher grávida apanhando do marido, briga de marido e mulher, não se mete colher. E a gente precisa parar de normalizar as coisas e também de romantizar algumas situações. Então, por exemplo, nós estamos passando por uma situação séria no país. Hoje, em média, morre uma pessoa por conta de Covid no Brasil. Só que a cada 4 minutos, uma mulher é morta ou violentada. São dados que as pessoas não trazem à tona e nem trazem para a discussão. E aí eu acho que é importante, dentro desses nossos debates, a gente começar a expor isso, sabe, Dani? Porque as pessoas têm uma mania de que, não, as mulheres, porque vamos levantar a bandeira, vamos... Legal, mas a gente também precisa se colocar num espaço de responsabilização pelos atos de violências, pelos atos de exclusão que tem com as mulheres, sobretudo mulheres negras, e aí eu sempre reforço, sobretudo mulheres negras, porque quando a gente pega a questão da questão racial, a gente sabe que a mulher negra é a pessoa que fica ali na base da pirâmide social, abaixo do homem branco, da mulher branca e do homem negro. Então, assim, são várias discussões que a gente tem que fazer, sobretudo quando vai focar nesse campo da política, que é a partir mesmo das nossas discussões e das nossas falas de atuação, né? E aí, se os nossos corpos não estiverem ali discutindo sobre isso, vai ser muito difícil a gente encontrar melhores alternativas. Voltou, e fazer uma construção dentro desse cenário. Então, é muito importante, de fato, a gente estar nessas discussões e ter essa sensibilidade mesmo de atuação, ter essa sensibilidade de construção e de propor soluções também, porque a gente não está aqui só para denunciar ou para reclamar ou qualquer outra coisa do tipo. A gente também está aqui para construir. Isso mesmo. Eu tive um probleminha aqui com a transmissão e aí perdi um pouquinho da fala da Lê, mas tranquilo, Lê. E sabe que eu estava pesquisando, eu estava pesquisando uns dados aqui. A gente vê também, inclusive na política, que algumas questões elas não são garantidas para a mulher. Hoje se existe a cota mínima de 30% para gênero, que na verdade é para gênero, não é para homem e nem é para mulher. É para homem ou para mulher, né? Só que acaba se usando para mulher, né? E aí a gente percebeu que em 2018 houveram muitas candidaturas laranjas de mulheres, porque só para cumprir, né, a porcentagem que se era imposta, que era colocada pela lei, né? E aí as mulheres, na verdade, ela pouco têm acesso aos recursos. Então, além de ter todo esse processo de que além de uma vida pública, você tem a sua vida privada também, né? Que assim, uma mulher hoje ela trabalha 8 horas, ela chega em casa, ela cuida dos filhos, ela faz janta, ela lava roupa, não sei o quê, tem a tripla jornada, né? E ainda quer sair candidata a alguma coisa, né? De que forma? Então, a gente já tem todas essas dificuldades, né? Que é
isso é uma questão privada. Ainda tem a dificuldade de acesso aos recursos que estão aí, ao tempo de televisão, né? E aos recursos que tem todos dentro da política. Então, isso também dificulta muito a gente ter uma representatividade melhor. Sim, e aí eu tô deixando no mudo, porque como o meu quarto fica perto de uma avenida, pode ser que passe carro, enfim, mas aí quando você falar, né, quando for no meu momento de falar, eu desmuto. Pegando essa questão que você falou primeiro sobre a candidatura às laranjas, a gente tem uma situação grave, séria nisso, né, uma situação grave nisso, porque candidaturas laranjas, para quem não sabe, é uma situação de pegar mulheres que nem sequer sabem que vão ser candidatas, nem sequer sonham. Pega lá, por exemplo, tá no Senado ali, aí tem a faxineira ou a mulher do cafezinho, chama seus dados tal, preenche a ficha ali e tem as e faz a candidatura daquela mulher. O valor que recebe daquela candidatura de mulher vai para um homem. Então, em tese, né, as candidaturas laranjas são mais ou menos assim. Ou a esposa de algum político, ou a filha, ou algum familiar, enfim, no gênero feminino, que está ali só para poder fazer o repasse de grana para, então, os políticos homens. E isso é muito ruim, porque, de fato, você não busca inserir a mulher na política, você traz ela para ser usada. Então, falar de candidatura laranja é falar no sistema, assim, de usar os corpos femininos para esse espaço. E aí, usar para beneficiar os homens, que é o mais grave ainda. Então, assim, é um sistema corrupto, que ele deve ser combatido. Hoje, por lei, nós temos, então, a garantia mínima de 30% de mulheres em todas as composições de partido político. Então, se um partido apresenta o seu grupo de pessoas, né, a sua formação, e essa formação não tem 30% de mulheres, não é aceito, né? Por um lado, isso é um avanço, porque garante, sim, a participação das mulheres. Por outro lado, quando não se tem responsabilidade do partido com a pauta, isso acaba sendo o mais do mesmo, porque acaba com que eles usam meios corruptíveis, meios errados, meios ilegais. Porque garante representatividade, né? Sim, a gente participa, mas não é representada. Exatamente, assim, fica ali como se fosse fantoche. E essa não é a realidade, porque as mulheres, então, que estão engajadas na política hoje são mulheres que estão encabeçando ações, são mulheres que questionam, são mulheres que têm voz, são mulheres que, de fato, estão aí para construir, né? Então, nós precisamos romper com essa estrutura que fomenta as candidaturas laranjas. E se você está no partido e você vê que o seu partido está fazendo isso, você precisa denunciar. Também não é só ficar olhando para o programa verde do vizinho, porque aquele partido é errado, mas tá, se estiver acontecendo no seu, o seu papel como mulher, como pessoa ativa e militante dentro do partido é também trazer isso para a discussão, né? Porque a gente também não pode tapar os olhos, achar que está tudo certo e que não, né? E aí, para a gente poder, então, fomentar essa atuação das mulheres na política, é fazer isso que você falou dos mecanismos também de inclusão das mulheres. Formação para mulheres na política, dar um respiro maior de compreensão do porquê, às vezes, a mulher não está de forma integral na atuação, porque é isso, assim, foi como você mesma falou, Dani, a gente tem essa questão do trabalho doméstico. Nesse tempo de pandemia, as mulheres estão trabalhando o dobro. É muito desproporcional o que os homens fazem. E aí, muitas das vezes, esse trabalho doméstico, ele não é reconhecido, sendo que esse trabalho doméstico, ele é quem movimenta toda a situação do nosso país até. Porque se você começa a garantir que o seu esposo ou sua esposa, não sei o gênero, enfim, seus filhos estejam bem vestidos, bem arrumados, que tenham condições mínimas de irem trabalhar, no sentido de estarem almoçados, estarem levando então a comida, estarem... É um trabalho que não é reconhecido, mas se não fosse isso também, parte da produção que a gente tem no país não estaria. E aí eu estou falando do básico, estou falando da mulher que decide, opta ficar no lar. E as mulheres que estão na linha de frente? Mulheres que são catadoras de lixo, mulheres que são empregadas domésticas, mulheres que estão aí na linha na frente dos desafios desse momento de pandemia, que são enfermeiras, que são médicas, né? Pessoas que estão aí atuando e lutando dentro dessa construção, então, de
de fato, fazer a coisa não parar. Então, nós temos muitas mulheres que estão engajadas em vários cenários e que não são reconhecidas. E aí, historicamente, a gente vê, né? Tá, quem foi que criou a lâmpada? Sempre dão as referências de criações para os homens, mas a gente sabe que teve mulheres fenomenais, mulheres cientistas, mulheres que fizeram a coisa acontecer. E aí, dentro desse cenário, o quanto também é importante nós, mulheres, sabermos das nossas referências. Então, a gente precisa também começar a buscar quem são essas referências de mulheres que vieram antes da gente, para que garantisse, então, que a gente estivesse aqui nessa plataforma digital e dialogando sobre política. Porque mulher, quando a Dani falou da questão do voto de 1930 que foi aprovado, não eram todas as mulheres que tinham acesso. Quem tinha acesso àquilo, quem podia votar, eram mulheres casadas com a autorização do marido. Eu sou estudante de direito, né? E aí, quando eu comecei a estudar direito civil, quando falou que há poucos anos atrás, a mulher, para comprar qualquer imóvel ou para fechar qualquer negócio, precisava da assinatura do marido. Então, assim, são vários desafios históricos, sociais, de legislação também. E aí eu sempre pauto que a gente precisa começar a discutir políticas efetivas para garantir, então, essa permanência, esse ingresso das mulheres e também a permanência delas dentro desses espaços, né? Então, eu acho que foi muito importante essa sua fala, Dani, de abordar e trazer para reflexão isso, assim, quais são os mecanismos hoje que afastam as mulheres, mas também os mecanismos que podem incluir. E para incluir, a gente sabe, investir em formação, investir na questão da formação e capacitação, investir na questão financeira, porque não se faz campanha sem grana, não se faz ações sem o dinheiro, então precisa ter investimento para as mulheres, sim, investimento financeiro, precisa sim dar visibilidade, né? A Dani falou de algo muito importante, que é a questão do tempo, né, que as mulheres têm para fazer, então, sua divulgação eleitoral e coisas do tipo. A gente precisa garantir que as mulheres tenham espaço igual ou mais até do que os homens, porque, poxa, historicamente são os homens que ocupam esses espaços, sabe? E aí, eu acho que já está na hora de a gente começar a questionar isso e mudar de fato, né? Então, eu acho que também esse é o caminho, assim, Dani, da gente saber as ferramentas que nós temos, as que a gente precisa fortalecer, ficar de olho, fiscalizar também para que aconteça, e as que a gente precisa criar. Então, eu, enquanto uma jovem negra dentro da política, eu vou trabalhar para que mais jovens negras venham também. Por exemplo, no final de 2018, a Educafro, que é a organização que eu faço parte, que foi meu lugar de formação, então uma carta garantindo ao Tribunal Superior Eleitoral a destinação de verba partidária para as mulheres negras também, porque a gente já tem o 30% para as mulheres, e aí precisa também se garantir para as mulheres negras, porque também não tem esse mecanismo também de efetivação, sabe, de uma lei que garanta que aquela mulher, de fato, vai conseguir ter acesso àquele fundo partidário, acesso àquela imagem, acesso à visibilidade toda, que geralmente os homens têm, naturalmente, e às vezes o homem não sabe nem falar o abecedário, assim, né? E aí não é desqualificando ninguém, não é isso. Mas é dizer que sempre quando se coloca uma mulher, sobretudo mulheres negras, sempre a gente é questionada por conta da questão da nossa competência, da nossa capacidade. E aí, também não vejo isso errado, mas que isso seja feito com todos, com mulheres e com homens. Sabia que, Lê, assim, hoje eu sou pré-candidata aqui em Mariporã, né? E eu venho presenciando isso em várias conversas que a gente tem, né? Geralmente meu marido me acompanha, né? Porque eu pouco dirijo, então geralmente meu marido me acompanha. E é engraçado, como sempre as pessoas, ali eu estou no meu lugar de fala, né? Mas como é engraçado que as pessoas, geralmente, elas se dirigem a ele, né? E não sabem que, assim, antes de estar ali naquela reunião, eu me preparei, eu fiz almoço, eu tenho duas filhas, cuidei das duas filhas. Foi de manhã, eu levantei as duas, dei beijinho, olha, filha, tá, tua mãe tá saindo, sabe? A gente tem todo esse universo, né? E que as pessoas, a gente está falando aqui, parece que está revolucionando. Não é questão de estar revolucionando. A gente também passa por isso.
E justamente por isso que a gente fala. Porque esse privilégio, ele não pode ser só de uma parcela da sociedade. Não pode ser privilégio isso, né? Isso, na verdade, tem que ser comum a todos, né? E aí, dificulta sim, né? Igual, sexta-feira eu tenho que encaixar as demandas com a faxina, né? E a gente vai tendo que lidar com isso o tempo todo, né? Então, isso dificulta, mas também a gente tem que enxergar lá na frente que para que as coisas sejam legitimadas, né, para que as coisas sejam garantidas, esse processo ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer. Sim, Dani, também eu acho que é importante chamar para responsabilidade, né, as pessoas que estão em nossa volta, né? Então, homens, também é papel de vocês isso, sabe? Para a gente conseguir esse avanço, essa mudança, não vai ser só as mulheres arregaçando o peito lá, lutando. É junto, homens e mulheres. Eu acho que as pessoas também precisam começar a reconhecer seus privilégios e pegar esses privilégios para ajudar quem de fato precisa de uma colocação. Porque o que a gente está falando aqui como um todo, né, Dani, é uma desigualdade de gênero. E aí, por exemplo, tem muitas mulheres que falam, eu não sou feminista, porque, assim, tem várias vertentes de feminismo e tal. E as pessoas falam, não sou feminista, porque não entendem o que é feminismo. Mas o feminismo é uma luta voltada na questão de gênero, na questão da desigualdade de gênero, porque se não houvesse desigualdade de gênero, nem desigualdade racial, nem desigualdade social, a gente nem precisaria estar aqui fazendo essa conversa, né, Dani? Então, acho que é importante também as pessoas entenderem que para a gente estar discutindo sobre isso é porque, de fato, se tem uma urgência, se tem uma necessidade, é Existe preciso uma sim ser demanda. dialogado. Né? Eu, por exemplo, eu atuo no movimento negro e desde então eu sempre trago para minha vida muito a questão racial, né? Ainda mais porque quando você começa a ter conscientização das coisas, você começa a ver o mundo de outra maneira, de outra forma. E aí, dentro desse cenário, assim, de conversas e até mesmo de colocação, de se posicionar, né? A gente acaba sendo muito julgada. Nossa, você está sendo extremista. Nossa, não sei o quê. Mas, gente, nós estamos falando aqui só de dados. Nós estamos falando aqui de uma realidade que já acontece e que essa realidade, ela não é colocada, não é dialogada, né? E a gente precisa, sim, começar a dialogar sobre essas questões, porque para a gente buscar mudanças, a gente precisa reconhecer que existe o problema. Quando a gente reconhece, aí a gente, todo mundo, assim, né, se organiza para, então, avançar com o problema. E aí, avançar com o problema é pensar em estratégias, né, de mudança. Então, se a gente não reconhecer que existe, sim, um machismo que afasta as mulheres da política, que existe, sim, um racismo que também afasta pessoas negras da política e pessoas periféricas também, porque quando a gente pega a questão social também está nesse bolo todo, se a gente não reconhecer isso, a gente não vai conseguir avançar. Então, eu acho que é importante a gente reconhecemos, a gente buscar um mecanismo de mudanças, porque também não é isso, não é a gente ficar debruçado na problemática, é a gente só reconhecer que ele existe e buscar caminhos de mudança, buscar caminho de fato, construir um caminho mais positivo, mais inclusivo, mais diverso, mais representativo, porque eu acho também que é muito importante, dentro dessa nossa conversa, Dani, para além do empoderamento feminino, é a nossa luta também pela representatividade. Eu quero chegar nos espaços e me ver, né? E me ver de uma forma bem representada, né? Me ver lá e falar, não, eu posso ser juíza porque eu estou me vendo, eu posso ser advogada porque eu estou me vendo, eu posso ser política porque eu estou me vendo ali. E aí a gente sabe que isso não acontece porque a gente teve um processo histórico de uma exclusão muito grande e que também cabe às pessoas começarem a pesquisar sobre isso, né? Começarem a buscar sobre isso, né? Então, essa problemática da questão de gênero, para a gente resolver isso, sobretudo dentro dos partidos políticos, a gente precisa encontrar homens sensíveis a essa causa para poder junto caminharmos, né? Porque hoje existe, né, política... existe, claro. A gente não está aqui falando que a gente está em campos opostos. Existe. Sim, exatamente. Exatamente isso. Assim, existe e tem que ser aliado, sabe? Porque hoje é isso. Para a gente mudar alguma coisa, a gente precisa. Alguém vai ter que ceder o espaço.
sabe? Se não ceder espaço, a gente também vai entrar com o pé na porta, mas eu sou muito mais do discurso do diálogo, da gente sentar, conversar, dialogar e buscar caminhos. Mas a gente já está se empoderando a tal ponto que, se não cederem os espaços, porque isso vai precisar acontecer para que ocupe, a gente vai entrar com o pé na porta, e aí talvez não siga um caminho tão legal, mas às vezes é necessário também, né? Então, não sei se vocês conhecem as figuras do movimento negro tão famosa, que é o Martin Luther King e Malcolm X, né? E aí o Malcolm X tinha essa linha mais, né, dura. Já o Martin Luther King resolveu as coisas pelo diálogo, pelo amor, enfim. E aí a gente vê que na verdade, não existe certo ou errado. Eu acho que existe, sim, uma caminhada da gente entender qual o caminho, qual personagem o momento pede. E hoje, eu sinceramente, eu acho que as pessoas precisam começar a entender os seus privilégios e começar, então, a trabalhar para que outras pessoas ocupem, outras pessoas estejam ali, outras pessoas também tenham oportunidade de voz, né? Então, homens, ajudem as mulheres, brancos, ajudem as pessoas negras, pessoas ricas, ajudem as pessoas pobres. E quando a gente pensa no cenário de ajudar um ao outro, todo mundo ganha, Dani. Todo mundo ganha. E aí, dentro desse cenário, eu gosto até de reforçar a frase da Angela Davis, por exemplo, que ela fala: quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. E o que ela quis dizer com isso? Igual eu falei agora, na base da pirâmide social, a mulher negra está na base, ali na base da pirâmide. Então, se essa mulher negra avança, todo mundo, consequentemente, sobe junto, entendeu? Isso é muito lógico e acaba com que as pessoas não olham para esse cenário de qualquer forma. Quer dizer, não olham para esse cenário de uma forma compromissada, de uma forma, como que eu posso dizer, me fugiu a palavra, mas de uma forma que não é beneficiar só o outro. Quando você trabalha na inclusão de mais mulheres na política, você trabalha por uma sociedade. Está comprovado aí que as mulheres em espaços de lideranças, a gente manda ver pra caramba. Hoje, os países governados por mulheres são os países que têm os melhores desenvolvimento, sabe? É sobre isso também que a gente está falando. Né? Então, eu acho que é toda essa bagagem assim de construção, de falas, também de imaginário, porque falar de imaginário é a gente saber que às vezes nós mulheres também reproduzimos machismo, né? Porque a gente cresceu numa estrutura muito machista e a todo momento a gente tem que se desconstruir para não reproduzir, para mudar um cenário, né? Então, eu acho que cabe muito a boa vontade também das pessoas, comprometimento, né? Para poder então fazer de fato a coisa mudar. É isso aí, Lê, é isso mesmo. Eu acho que assim, eu vou pegar essa sua fala aí, né, de que a gente tem grandes referências, e eu lanço aqui para a gente ir concluindo a nossa live, porque você tem prova, né, Lê? Hoje. Tenho. A Lê está em época de prova. Ela falou: olha só que gentil, deu um tempinho para gente. Mas eu acho que é isso. Eu lanço aqui um desafio para que as mulheres elas abram também os seus horizontes e descubram ali próximas a elas quais são outras lideranças que já existem, né? Quais são pessoas, forças femininas que já existem. E somem com elas, somem, porque a gente precisa somar para potencializar essa representatividade, né? Porque é só com essa representatividade que vai ter ação, que as coisas vão se concretizarem, né? Então, eu faço esse desafio. Você aí no seu espaço, né, no seu local, aí para e avalia, procura quais são as forças femininas que tem ali. E se junte a ela. Vai lá, bate um papo, conversa, vê o que ela está fazendo, né? Vê quais são os objetivos. Né, Dani? Porque eu acho que o nosso empoderamento começa com algo simples, assim, viu que a amiga é uma nova empreendedora? Compre o produto dela, coragem, fortaleça. Se você não pode gastar grana, compartilha o post, manda para a família, indica, né? Eu acho que tem coisas muito simples que dá para a gente poder começar a reproduzir e fortalecer, principalmente quando a gente fala de mulheres na política e mulheres que vão ser candidatas, né? Que aí tem o nosso caso aqui de atuação, nós somos pré-candidatas, cada uma vem por um partido diferente, mas tem pautas nossas que estão para além de partidos, e muito mais do que isso, fortalecer também as nossas estruturas partidárias dentro desse contexto de conversa e de troca. Então, se você viu que a pessoa vai estar ali
concorrendo a um cargo importante, que precisa de uma divulgação, precisa de conversa, precisa de fortalecimento, faça esse trabalho, né? Mostre para a família, olha, as redes sociais estão ali, assiste a live, compartilha, né? Chame para uma conversa. Claro que hoje a questão da pandemia, do Covid, está muito aí enraizada, a gente tem que se cuidar, então quem puder, fique de fato em casa, mas vamos criar então mecanismos interativos, fazer reuniões online, né, conhecer as propostas, conhecer a pessoa também, porque isso é muito, muito importante, e fortalecer, né? Fortalecer mesmo no sentido de dar as mãos, porque às vezes uma ligação que você recebe de oi, você tá bem? Isso faz muita diferença dentro dessa caminhada. Fala aí, Dani. Então, são coisas poucas que as pessoas podem fazer e que fortalecem muito. Isso. E aí eu deixo esse desafio, então, para todas nós, né, para a gente se olhar um pouquinho, porque, gente, nós estamos em pleno século XXI, não existe mais espaço para isso, né? As coisas andam aí, o mundo está caminhando, então a gente precisa caminhar, não existe mais espaço para isso. Acho que a gente tem que abrir um pouquinho o nosso olhar, né, e deixar se influenciar por essa onda de coisas boas que está vindo por aí. E o preconceito não cabe mais dentro dele, né? Preconceito de gênero, preconceito de raça, não cabe mais dentro dele. Então, eu acho que está na hora da gente deixar de ser um pouco careta, né? E olha que eu sou bem careta, assim, eu sou mãe de duas, sou bem careta com as minhas filhas, mas eu acho que está na hora. A gente não pode mais, né, ter essa visão careta para o mundo. Eu acho que também, para além de uma visão careta, assim, foi como eu disse nas falas, né? Vou repetir. A gente ter uma visão responsável, né? Ter uma visão comprometida. E por que isso? Porque tem pessoas que não são só careta, não, Dani. Tem pessoas que são machistas mesmos, que são racistas mesmos, que tipo assim, não tá ligando. E eu acho que já tá na hora das pessoas começarem a ter o start, da gente buscar, de fato, viver num mundo que o olhar humano prevaleça dentro disso tudo, né? E aí o olhar humano que eu estou dizendo não é o discurso de somos todos iguais, não é isso. Mas o olhar humano de saber que aquela outra vida importa, sabe? E que a gente tem que ter, então, essa sensibilidade e esse contato com as outras pessoas, né, de uma forma responsável mesmo, de dialogar, de trocar, porque é isso. Enquanto a gente está falando aqui que a gente não pode ser careta, que isso também é muito importante de dizer, mas tem pessoas que estão morrendo, sabe? Tem mulheres que estão sendo violentadas. Então, pensa numa conversa nossa de 60 minutos, onde a gente tem, por estatística, que a cada 4 minutos uma mulher morre, ou uma mulher é violentada. Olha só quanta coisa está acontecendo fora dessa live. E eu acho que é importante, claro que nem tudo a gente consegue resolver, carregar para a gente, mas o que tiver no nosso alcance, a gente precisa sim se responsabilizar. Então, pessoas que estão vendo essa live, saiba muito bem as pessoas que vocês colocam também no poder, porque infelizmente, historicamente, a gente tem colocado inimigos no nosso poder. E eu não estou dizendo isso com relação à questão de partidarismo, de direita ou esquerda, não, estou falando isso algo muito real. A população brasileira como um todo está sendo afetada, a gente está passando por diversas dificuldades históricas e que só estão se agravando, questão de segurança pública, questão de saúde, questão de educação, tudo caindo, nossos direitos, né, Dani, tendo retrocessos. Então, eu acho que a gente precisa se responsabilizar por essa situação e buscar trazer pessoas, votar em pessoas que estão comprometidas em mudar isso, assim, né? E minimamente estar compromissadas com ações que de fato faça a gente caminhar, né? E faça a gente ter uma segurança, sabe? Ter uma atenção, que as pessoas de fato sejam ouvidas, sejam compreendidas e que as vidas sejam respeitadas, porque principalmente para nós mulheres, a gente viu que esse momento até de pandemia, ele tem sido, então, esse abismo da desigualdade, está escancarando todas as desigualdades que a gente vive. E chega, né? Chega de ver mulher apanhando, chega de ver mulher sendo morta, chega de ver mulher sendo violentada de diversas formas, e eu acho que a gente precisa, de fato, fortalecer essas redes nossa de apoio, de conversa, enfim, de diálogo e de troca. E pensar que, assim, a gente não está sozinha. Aqui a gente está fazendo, né? Isso é muito vivo aqui com essa live,
duas mulheres conversando, né? E que a gente não está sozinha, né? Os nossos medos são os medos de inúmeras, os nossos problemas são os problemas de inúmeras, e aí é nesse momento que a gente tem que refletir e se fortalecer uma nas outras, né? E caminhar aí juntas, né? Eu acho que essa questão que você falou da responsabilização é uma questão muito séria que a gente tem que pensar muito mesmo. Não é esperar daqui um tempo a gente tira, ou vamos colocar e depois a gente tira, não. A gente tem que ter essa responsabilidade, ter esse compromisso, né? A gente, muitas pessoas falam assim, eu não gosto de política, não gosto de falar sobre política, não gosto de me envolver. Uma questão é a política partidária, outra questão é a política, né? Paulo Freire fala que todas as relações são políticas, né? Então a gente tem que ter a consciência de que até o prato, né? Se ele vai com arroz, feijão e bife, ou se ele vai com arroz, feijão e ovo, ou se ele vai só com farinha, quem determina é a política, né? E as pessoas não têm essa consciência, elas precisam começar a ter, e elas precisam se envolver, porque quando a gente... Sim, você chegou num ponto muito importante, se envolver. Porque se a pessoa não se envolve, ela vai aceitar o que está posto. Né? Tem uma frase muito importante que fala: quando você não se envolve, você aceita ser governado por pessoas que você às vezes nem sequer compactua. Então, eu acho que essa responsabilidade mesmo de se envolver, Dani. É aquilo mesmo, ou a gente ocupa com aquilo que a gente acredita, ou vem outro e ocupa com aquilo que ele acredita. E muitas vezes aquilo que ele acredita não é legal para mim, né? Não é prudente para mim. Então as pessoas precisam se responsabilizar, sim, precisam ter esse compromisso, precisam ter essa consciência de que a política é importante, sim, na vida de todo mundo. E é isso aí, Lê. Quer concluir, Lê? Mais uma vez, agradecer pelo espaço, agradecer pela troca, agradecer por todos que acompanharam a gente aqui hoje. Hoje eu estou um pouco mais olhando para cá, olhando para lá, porque eu estou preocupada, porque como a Dani comentou, estou em semanas de provas, pensa a pessoa que tem que salvar o semestre em uma semana, estou bem nessa correria, porque para a gente que tem uma vida ativa na militância e a vida ativa na academia, a gente vive numa realidade muito ali balanceada de saber também de não deixar a peteca cair. E essa é a minha realidade, mas como eu disse, eu não me arrependo de nada que eu segui, que eu faço até aqui hoje. Para mim é uma honra estar na militância, estar no ativismo social e político. Para mim é uma honra também ser acadêmica, porque hoje eu também sei que eu sou parte de gerações da família que não tiveram esse acesso. Então eu também sei da responsabilidade que eu tenho sobre isso. E a gente também tem esse espaço de troca, né, Dani? E de compartilhar conhecimento, eu acho que é muito importante. E aí, mais também que compartilhar conhecimento, é a gente compartilhar vivências, né? Então, para mim, foi um espaço super agradável. A uma hora passou super, super rápida. E antes de... E até para encerrar, assim, eu gostaria de ler uma frase mesmo de empoderamento, de reflexão para a gente dentro dessa conversa que a gente estava tendo hoje. Espera aí que eu vou pegar rapidinho. Essa frase, ela é da Michelle, ela é presidenta do Chile. E aí ela falou em um congresso essa frase que me marca muito, que sempre que eu posso eu digo ela. Quando uma mulher entra na política, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Então a gente precisa ir com força, ir em coletivo, ir fortalecidas e de forma mesmo de fortalecimento e não sozinha, sabe? Porque sozinha é muito duro. Então nós temos que ir sim, mas ir com muitas e com várias, porque só eu só a Dani, né, ou só algumas pessoas, não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando de um público que hoje nós temos de eleitorado de 51%, esse público está de forma ativa na política. E estar na política não é você ser candidata, não é só isso, né? Na verdade, não é só isso. Estar na política é você estar de forma ativa nas discussões, nos diálogos e nas construções.
Isso mesmo. Obrigada, Fê, Dani. Lê, eu quero te agradecer pela oportunidade, pela força que você deu. Aprendi muito com você. E assim, o Obama, 2 semanas atrás, falou muito da juventude, e eu acredito que a juventude ela não está alienada como a gente imagina, como muitos falam por aí, a juventude não está alienada, ela está sendo mesmo um ponto de partida para a transformação. Eu acredito muito nisso, eu gosto muito de trabalhar, e assim, você aqui só veio potencializar tudo isso que ele falou, né? Uma mulher negra, jovem, né? E que está aí com a garra toda. Eu te desejo muito sucesso na sua caminhada aí. Nós não estamos sozinhas, né? E a gente vai ainda bater muito papo, trocar muita figurinha ainda, tem muita coisa ainda, gente, para eu aprender com você, com essa garra aí sua, tá bom? E vice-versa, Dani. Obrigada mesmo, viu? Imagina. Eu só queria concluir, e aí a Lê vai poder me ajudar muito mais, porque me fugiu aqui o nome. A esposa do Martin Luther King. Esqueci. Eu sei que ela tem uma frase que ela fala assim: apesar de tudo isso, eu me levanto. E é isso aí. Nós somos assim. Sim, é isso mesmo. Eu não sei se é Greta, eu preciso ver o nome, Eu esqueci, me fugiu. mas você me pegou de surpresa também. Eu não sei se é Greta, alguma coisa assim. Deixa É eu só porque me confirmar aqui, fugiu já agora. que você tocou. Eu acho que é importante a gente falar, Coreta. O nome Coreta, dela é isso. Coreta King, eu nem sei se soletra assim, mas eu sabia que tinha alguma coisa com Greta, Coreta, mas a esposa de Martin Luther King, sim, uma mulher super inspiradora também. Isso. Certo, Lê. Obrigada, Lê. Boa prova. Obrigada, Dani. Muito sucesso aí, muita luz, que você consiga inspirar muitas mais mulheres, muitas mais jovens, muitas mais pessoas. Você tem um trabalho incrível e que essa seja uma das lives que de fato abra esse seu caminho e que você continue de fato fazendo esse trabalho lindo, inclusivo, empoderador. E eu te desejo tudo de bom assim mesmo. E mais do que falar seja feliz ou vai bem, ou é dizer que você também pode contar comigo, tá? Quando precisar, mensagem, ligação, estamos longe, mas sempre perto. Estamos Se cuida. juntos. Obrigada. E eu Tchau, agradeço tchau. todo mundo que compartilhou aí desses momentos com a gente até agora. Muito obrigada. Vamos continuar com as nossas discussões. Quarta-feira que vem, a gente traz mais uma discussão do universo feminino, mais um tema para debatermos aqui no programa de Mulher para Mulher. Porque é assim que a gente vai se levantar juntas. Tchau, Beijo, beijo. obrigada, tchau.